Fala aí, pessoal, não do Bron Itaon. Olha aí, ó, tô aqui com o Gol 1.0 3 cilindros. Olha aí, ó, esse defeito aqui desse carro. Sensor MAP, eu vou desligar aqui o sensor MAP, ó. Desliguei o sensor MAP, a partir do momento que eu desligo o sensor MAP, o eletroventilador aqui entrou, beleza? Entrou o eletroventilador. Agora eu te pergunto, será que isso aqui é um defeito ou uma característica dessa injeção eletrônica? Beleza? Então, se tu quer aprender mais um pouquinho a respeito desse problema aqui, ou se é uma característica dessa injeção eletrônica, vem comigo nesse vídeo, te inscreve aqui no canal, dá um like, bora pro vídeo. Então, rapaziada, tô aqui, ó, dentro do carro, vou funcionar o carro aqui pra vocês. Na hora que eu acelerar o carro, que eu pisar com o acelerador até o fundo, o carro vai morrer, entendeu? Ele não vai pegar, entendeu? Se eu funcionar o carro sem pisar no acelerador, o carro vai continuar funcionando. Porém, na hora que eu pisar no acelerador, o carro vai morrer. Isso está relacionado com o MAP, entendeu? Sobre o problema que a gente tinha falado ali. E segue comigo aqui nesse diagnóstico aqui, ó. Vou funcionar o carro. Ó, nem pisando no acelerador. Mas quando eu pisar no acelerador, ó, o carro morreu. Eu vou fazer de novo aqui, ó, sem pisar no acelerador. Ó, o carro funciona. A partir do momento que eu piso no acelerador, ó, o carro estanca, viu? Como ele quer cortar, ó. O carro morre. Beleza? Então o que acontece? A gente vai para aqui no scanner e a gente vai entender por que está acontecendo isso nesse carro. Ó, tô aqui na tela do scanner do carro. O que está me dando? Pressão do ar, pressão do coletor de admissão, de entrada do sinal muito baixo. Ou seja, provavelmente não tem sinal de alimentação nesse sensor MAP. Ou o MAP está com problema, ou pode ter um problema do motor do carro fazendo com que a pressão atmosférica ali dentro do coletor de admissão esteja muito baixa, entendeu? Então a gente tem que analisar. Então o defeito do carro basicamente é problema de entrada de ar falso ali no coletor, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eu vou botar em leituras aqui e a gente vai ver a pressão atmosférica. Pressão atmosférica 90 milibar. Essa é a pressão atmosférica que a gente está aqui. Pressão absoluta do coletor da admissão 0 milibar, não pode. Ele tinha que estar me dando a mesma pressão atmosférica aqui, ó, tá dando 0 milibar. Ou seja, provavelmente esse MAP não presta ou não tem alimentação, fazendo com que ele não mostre para a central que o MAP está funcionando. Quando eu piso no acelerador, ele não consegue definir qual é a pressão do coletor de admissão, esse carro consequentemente morre. Agora em relação aqui, a gente desligar o MAP, ó. A gente desligar o MAP e o eletroventilador disparar, aí nisso aqui a gente tem que saber, tem que ter uma descrição técnica para nós entender se tem algum problema nisso. Pode ser um problema de capilaridade, né, que acontece no carro quando o sensor de temperatura ele entra água pela instalação do carro e faz com que entre para a central ali, né, o aditivo do motor, fazendo com que o carro fique maluco, doidinho, entendeu? Dando esses problemas no carro. Mas para nós entender se de fato tem um problema ou tem uma interligação, uma ramificação de fio entre os sensores do MAP e o sensor de temperatura, só a gente olhando uma descrição técnica. É isso que a gente vai olhar agora, beleza? Eu vou abrir aqui a descrição técnica nesse carro. Então aqui, rapaziada, estou com o diagrama elétrico do carro aqui e a gente vai analisar e bora ter a certeza aqui o que acontece nesse sensor MAP. Beleza? Ó, tô com o sensor MAP aqui, ó. Beleza? Ó, sensor MAP, ele é compartilhado junto com o sensor de temperatura do ar. Beleza? Então aqui a gente vê, ó, claramente que no diagrama elétrico, deixa eu ver se eu puxo aqui, ó, o fio 5 volt do sensor MAP, ele já é compartilhado com o sensor de posição do comando de válvulas. Tá vendo? Essa bolinha preta aqui é uma ramificação, quer dizer que aqui ela tem uma emenda, faz compartilhar os dois 5 volts, tanto no sensor MAP como no sensor de posição do comando de válvulas, entendeu? O massa aqui, ó, o massa, sensor de posição de válvula, também ele é compartilhado, o massa é o negativo, ele é compartilhado com o sensor MAP também, ó,
entendeu? Ele é compartilhado massa e também é compartilhado com o sensor de temperatura aqui, ó, tá vendo? Sensor de temperatura. Então é por isso que na hora que eu desligo o sensor MAP, automaticamente ele perde essa informação, né, do sensor de temperatura, o ventilador elétrico, o ventilador ele dispara, entendeu? Então, porque ele é compartilhado negativo, beleza? Então a gente vai, agora aqui a gente vai ver, fazer o teste de alimentação e ver porque esse sensor MAP não está marcando na tela. Vamos ver se tem negativo, vamos ver se tem 5 volts, beleza? Para nós ter a certeza que o sensor MAP está funcionando ou ele está com defeito, beleza? Então aqui, galera, a gente vai fazer o teste de alimentação tanto no sensor de fase, né, que ele é compartilhado 5 volts, e vamos fazer o teste de alimentação de negativo, tanto no sensor de temperatura como no sensor MAP, para nós ter a certeza do diagnóstico e poder condenar o MAP. Se tiver alimentação, provavelmente o MAP está com defeito, está defeituoso, beleza? Então bora aqui no teste do sensor de fase. A chave ligada lá, aqui ó, fio branco, que está lá no meu diagrama elétrico. O fio branco ele é equivalente ao 5 volts, ó. Então 5 volts no sensor de fase tem 5 volts, beleza? Então bora aqui pro sensor MAP. Sensor MAP, ele é o 13, é o conector 3 do MAP, ó. Sensor 3 é o branco. Então aqui no branco eu preciso ter 5 volts. Aqui no branco, ó. Eu preciso ter 5 volts aqui no branco. Ó, não tem 5 volts, entendeu? Então falta alimentação aqui de 5 volts. Por isso que esse sensor MAP, ele não funciona e a central, ela não consegue saber e entender, né, qual é a pressão atmosférica que está dentro do coletor a pressão que está dentro do coletor de emissão. Consequentemente, a injeção fica totalmente desregulada, entendeu? Porque a central não consegue entender qual é a quantidade de ar que esse motor tá aspirando ali para dentro dele, beleza? Então a gente vai entender que por que não tem alimentação de 5 volts, tem um fio quebrado, porque aqui a gente sabe, a central está mandando esses 5 volts, porque está chegando aqui no sensor de fase. Mas por que não está chegando no MAP? Aí isso a gente vai analisar, beleza? Voltando aqui, galera, olha aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Eu despelei aqui um pouco o fio aqui do sensor MAP, onde está faltando 5 volts, e liguei, botei aqui uma agulha, né, no 5 volts aqui do sensor de fase, como eles são compartilhados, então eu apenas vou fazer aqui um jump, podemos dizer assim, fiz um jump. Eu liguei aqui o chicote aqui e vou ligar diretamente aqui no sensor MAP. Então aqui eu sei que chega os 5 volts. Com isso, para mim ter a certeza que o problema do carro era só esse mesmo, alimentação nesse MAP, a gente vai funcionar o carro e bora acelerar lá e ver se resolveu o problema do carro. Bora lá acelerar. O carro funcionando. Pronto. Então aqui, galera, matei o problema do carro. O problema do carro é que está faltando alimentação 5 volts lá no sensor MAP. Beleza? Eu fiz esse jump, resolvido o problema, beleza? E eu tô aqui, ó, na tela do scanner, ó. Aqui a gente já consegue entender aqui, ó, pressão absoluta do ar no coletor de emissão, 300 milibar. Beleza? Essa pressão nunca ela vai ser igual à pressão atmosférica, isso só com o carro desligado. Isso aqui é a pressão que está tendo no coletor de emissão, que o pistão ali puxa o vácuo do coletor de emissão e ele me dá essa pressão em milibar aqui. A partir do momento que eu desligar, como tem a alimentação do MAP, ele vai ter que me dar a mesma pressão atmosférica. A partir do momento que eu ligo o carro, que o TBI se fecha ali, ele puxa um vácuo ali do pistão, o coletor de emissão ali, ele me dá em milibar. Vou desligar o carro só para nós ter a certeza que agora estava zero, né? E agora a gente tem 300 milibar. Quando desligar o carro, ele tem que dar a mesma pressão milibar de pressão atmosférica. Então vocês viram aí, né, na hora que eu desliguei o carro lá, a pressão atmosférica se equilibrou aqui, pressão atmosférica do motor com a pressão atmosférica do nosso ambiente aqui, beleza?
Então, tu quer aprender mais dicas como essa de injeção eletrônica? Se inscreve aqui no canal, que a gente vai sempre estar aqui disposto a passar muita informação para vocês, beleza? Valeu! Aí, rapaziada, a gente fomos atrás onde estava o problema. O problema estava aqui, ó, dentro da instalação. Desmembramos a instalação todinha aqui, ó. Até aqui o fio quebrado, o fio branco, que é justo o fio do MAP, ó. Beleza? Então a gente vai só emendar aqui, soldar o fio, matamos o BO. Valeu!